Você disse que jogou no Juventus, jogou no Fluminense? Joguei no Juventus, joguei Santo André, eu joguei Jaguariúna, joguei pro São Bernardo, passei pelo Palmeiras brevemente. Uma coisa eu sei sobre futebol, o Palmeiras não tem mundial. Olha, sou o pessoal fala isso aí. Sou árbitra. E aí você, como é que foi esse processo de sair do futebol para entrar para arbitragem? Por quê? Bom, antes de eu mudar do Brasil para cá, isso há aproximadamente 10 anos atrás, eu tinha ainda o sonho de continuar jogando futebol profissional aqui. Eu sempre tive, inclusive eu queria ter estudado aqui, feito minha faculdade aqui. Só que foi passando os anos, eu até consegui uma bolsa de 80% em Mississippi. Só que os 20% eu não conseguia pagar, porque você somando em reais, em dólar, né? Não tinha condição. Então, eu acabei não vindo nessa época do colégio, né? Falei, olha, realmente não dá, obrigado por oportunidade, eu quero muito, mas eu tenho que ser clara. Claro. E aí, depois de um tempo, eu falei, seja o que Deus quiser. Se tiver oportunidade, vai ser lá o meu caminho. E acabou que eu acabei vindo parar aqui na terra do Tio Sam. E quando eu vim pra cá, eu ainda pensei em ir pra Portland e fazer a peneira, né? O tryout, que eles falam lá. Eu ainda estava treinando, eu estava bem condicionada, eu continuei treinando quando eu cheguei aqui, eu sou bem dedicada. E eu falei, poxa, eu posso ir. Só que aí eu pensei na quantidade de dinheiro que eu tinha para ir lá fazer o teste, tudo. Eu sei que tinha chance de eu passar, mas como também tinha chance de não. Né? Nunca é uma coisa risco, certa, né? é um risco. E aí eu pensei a um longo prazo, né? Será quantos anos mais eu posso continuar jogando, né? Né? Que a gente tem que pensar no nosso corpo, pensar em tudo. Obrigada. E daí eu olhei as oportunidades. Eu tinha iniciado no Brasil, quando eu joguei na Portuguesa. Inclusive, eu quero agradecer o Prisco Palumbo, que foi um dos coaches aí que incentiva muito o futebol feminino, segue incentivando e é um paizão pra gente, assim. Ele tem uma assessoria de arbitragem no Brasil. Oh. E aí, o que eu fazia? Eu precisava pagar Porque assim, eu não pagava a faculdade, mas eu tinha que pagar os livros, os custos, né? E aí, eu fazia alguns jogos para ele de mesária para fazer uma grana extra para conseguir pagar as coisas da faculdade, os custos. Sim. E eu iniciei lá. E muitos dos árbitros lá me incentivavam. Karen, faz. Até o Daniel, que é um amigão meu, que eu falo que é meu brother, ele me incentivava muito desde lá. E aí eu já tinha essa experiência só como mesária. E aí eu comecei a trabalhar um pouco, comecei a fazer mais assistência, né? E depois comecei a trabalhar com beach soccer também, com o Jorge também, que hoje segue acompanhando fortemente a parte do beach soccer no Brasil, que também é muito forte. E eu fiz alguns trabalhos lá, mas nada muito profundo, porque eu tinha que estudar, treinar e trabalhar. Então, assim, não dava para ter mais outra coisa que também exigia do meu corpo. Sem dúvida. Né? Ia causar staff, né? Então, assim, eu falei, infelizmente não dá. Daí, quando eu vim para cá, me deu um twin nisso. Eu fui fazer um jogo, eu fui jogar 7 contra 7, só para manter Tava treinando, eu queria manter meio que o cardio, ritmo de jogo. E aí, me deu um twin, eu olhei pro árbitro. Na época, meu inglês ainda não era um dos melhores. É o inglês que a gente aprende no Brasil. Quando você vem pra cá, você se sente um bebê, né? E aí, eu perguntei pra ele, espanhol. Falei, como que eu faço, né? Como que eu entro nesse mundo da arbitragem aqui? E ele falou, entra nesse site. Tudo na época eu não entendia nada. Tive que entrar no site, traduzir tudo. Hoje em dia, você coloca translate, ele faz na hora, né? Na época que eu cheguei aqui, não tinha. Eu tinha que ficar olhando e traduzindo, né? E aí eu descobri. Foi quando eu iniciei. Eu comecei a fazer jogos de crianças. Eu tirei a primeira licença, né? Que na época era... Hoje é grassroots, que eles falam. Mas na época era regional, que era a primeira. E aí eu comecei a fazer jogos juvenis. Aí eles começaram a me ver. As pessoas começaram a acompanhar, porque eu comecei a ir em tudo que era canto. Comecei a viajar todos os Estados Unidos fazendo jogo, porque quando eu comecei realmente a fazer, eu lembro que um dos primeiros jogos, eu ganhei meu uniforme, porque eu não tinha dinheiro para comprar um uniforme. Eu ganhei meu uniforme e
eu comecei a fazer os jogos e eu lembro que quando eu dei um apito, o último apito do jogo, eu senti a mesma sensação de quando eu jogava, de quando eu terminava um jogo como jogadora. Eu senti essa mesma sensação. Eu senti aquilo... Eu não sei te explicar, mas você como cantor, né? Quando você termina uma música, você tá no ápice, você tá no flow. Quando você termina, você tem aquela sensação que boa. é boa. De descanso, de paz, né? Isso. E eu sentia quando eu jogava isso, quando terminava um jogo. E aí eu fui fazer a arbitragem e eu comecei a sentir isso. Eu falei, cara, isso é pra mim. E eu comecei a conduzir o jogo... Eu falo que o futebol é como uma música. Não é porque você é da área da música, mas se a música é rápida, você tem que acelerar. Se a música é devagar, você vai devagar. Se a música é um pouco mais... Ou seja, jogue ou dance conforme o ritmo. Conforme o ritmo. É. E é isso que eu fazia. Eu fazia tão naturalmente que eles começaram a me notar. Eu comecei a fazer bastante assistência, no começo eu fazia bastante linha, que é o bandeirinha, mas a forma correta de falar é assistente. E aí eu comecei a fazer, foi quando um dos presidentes da US Soccer, da parte da arbitragem, me viu e falou, o que você tá fazendo aqui de assistente? You should be referee, você deveria ser árbitra. Aí ele começou a me colocar em Como é que é árbitra em inglês? Referee. Referee, Yeah. ok. Referee, yeah. Referee, Yeah. ok. Com 2 E no final. Ah. E aí eles começaram a me dar mais jogos, eu comecei a fazer finais, eu comecei a fazer jogos já semi-profissionais. Isso fazem 10 anos, né? E daí começaram a me jogar... Aí eu fui subindo, né? Por mais que eu tive experiência no Brasil, eu tive que começar do zero aqui. Porque isso é uma coisa que acontece muito aqui, né? Muitas pessoas que vêm pra cá acham que porque você tem experiência, que pode contar muito, sim, no processo. Claro, No processo, você, já não sim. você não vai começar do zero pra você. É. Mas pro sistema aqui, você vai começar do zero, Exatamente. Você tem que acompanhar o sistema. E eu acho que também, por outro lado, eu acho muito bom. Porque, assim, é uma outra língua, é uma outra cultura. E você tem que saber, você tem que estudar, você tem que se aperfeiçoar. Pra você ser bom no que você está fazendo. É verdade. Então, eu acho que isso só me capacitou mais, né? Me abriu oportunidades, fez eu melhorar meu inglês, porque me puxava mais a querer aprender o inglês, saber as palavras técnicas, né? Como eu deveria me portar, como eu deveria falar, porque tem as palavras que não deveriam ser faladas, para me saber na hora de aplicar o cartão. Então, tudo isso é muito... Inclusive, o livro de regras... é feito em inglês. Daí ele é traduzido. Entendi. Então, de qualquer forma, o inglês é absolutamente necessário. Não tinha como não fazer. Não. Só que isso acabou te ajudando, influenciando, a fazer você se desenvolver nele também. Exatamente. Foi quando eu tive essas sensações, eu falei, ok, então agora, quando eu tive essa sensação que eu te falei, eu tomei a decisão, ok, eu vou parar de jogar futebol, realmente, parar. E eu vou ser árbitra. Mas meu objetivo é ser árbitra FIFA. É meu sonho. E até hoje eu luto por isso. É difícil, mas não é impossível. Todo dia eu sinto que a gente vai dando um passinho, vai chegando mais próximo. Tá. A gente vai falar mais um pouco sobre esse assunto aí. Por que você ainda não é árbitra FIFA? Segura um pouquinho que daqui a pouco a gente vai falar. Eu queria falar mais um pouco sobre a questão da preparação física. Quando você é jogadora de futebol, você tem um ritmo de preparação físico, né? Um árbitro, uma árbitra, eles têm um outro ritmo dentro do futebol, diferente dos jogadores. Por um outro lado também, ele anda mais, ele corre mais, porque ele precisa estar em todas as posições, em todos os momentos do jogo no campo, né? O que o zagueiro tem tempo para dar uma descansada, se o jogo não estiver ali, né? O meio de campo também tem tempo de descansar, não precisa correr o campo todo. Você precisa. O tempo e a forma de se preparar fisicamente é a mesma de uma jogadora de futebol ou de jogador de futebol? Ou você tem alguma forma específica, especial para isso? Não, é diferente. Claro que a gente trabalha muito o endurance, né? A resistência, o cardio, né? Porque eu posso falar, até sou prova, né? Porque como eu joguei, eu tive experiência como jogadora e como árbitra. Acho que você tocou num ponto muito importante que relaciona essa parte da parte física, que é o árbitro, ele não para. A árbitra, ela não para. Ela movimenta o jogo não para, a música não para. Mesmo que a bola tá do lado de fora, a gente tem que continuar se movimentando ali, nem que se for ficar nas pontinhas dos pés,
Porque se a bola movimentar, eu tenho que dar o tiro, eu tenho que Exato. movimentar o próximo, antecipar a próxima jogada. Então, assim, eu tô o tempo todo fisicamente, mentalmente ligada. Conectado ali. Porque se eu desconectar por segundos, é onde acontece a falha, é onde acontece o erro, né? Claro que a gente é ser humano, ninguém é perfeito, mas a gente tem que... Isso é treinado, isso é Preparado antes. preparado. Então, assim, eu posso dizer que como jogadora e árbitra, hoje sendo árbitra, eu corro muito mais do que como jogadora. E olha que eu era meio campo, eu era volante. Então, volante e lateral são um dos que mais correm, geralmente, porque tem que ir e voltar. Só que como árbitra, eu tenho que correr na diagonal todinha e volto, a bola não para, eu tenho que estar perto, tenho que estar presente, porque muitas vezes você tendo presente perto da jogada, o jogador que ia ter uma ação já não tem, ou a jogadora não tem, porque fala, ela tá aqui perto, sente a presença. E aí você acaba ganhando mais credibilidade. Então, estar fisicamente condicionado é essencial. Essencial. Isso, principalmente como um árbitro ou uma árbitra profissional. Você já apitou jogo de futebol masculino? Já. E o processo do jogo masculino para o feminino, o ritmo é mais intenso, é menos intenso ou é a mesma coisa? São coisas diferentes, né? A gente fala muito da parte fisiológica do homem, no ganho de força, claro, é maior, né, do que da mulher, mas existem, como que eu posso falar, coisas específicas que podem falar... Que pode acontecer no jogo. Pode acontecer no jogo, né? Claro que o homem, às vezes, num sprint, ele pode ser mais rápido que a mulher, um jogo mais rápido, movimenta para cá, eu tenho que correr um pouco mais, por isso que o teste físico que a gente tem que fazer masculino, o tempo é mais rápido, por causa comparado à intensidade. Mas não necessariamente posso falar que é mais fácil, não. Por exemplo, eu vou citar o que acontece. Num jogo masculino, a gente se movimenta mais rápido, tem que estar mais atenta, porque eu tenho que antecipar a jogada. Então, às vezes, eu tenho que dar um sprint em menor tempo do que o feminino. Só que, para controlar o jogo, eu consigo fazer a leitura mais fácil. Não mais fácil, não gosto de usar essa palavra, mas eu consigo fazer a leitura melhor do jogo no masculino, aonde eles vão jogar, do que a mulher. A mulher ela é um pouco imprevisível. Então, ela muda o tempo todo. Talvez ela tá direcionando o corpo para lá, mas ela vai virar para cá. E elas usam muito o meio campo. Então, para mim, se movimentar, passar no meio do campo, é difícil. Faz o sentido. masculino, eles usam muito a lateral. Você vê, eles usam muito a lateral. Só que aqui tem uma grande diferença no feminino. A mulher usa muito... no Brasil, a gente trabalha mais a bola e movimenta. Isso ajuda a fazer a leitura melhor do jogo. Aqui, eles fazem muita bola longa. Então, assim, imagina a bola longa, você tem que dar um sprint. Porque a única forma de você chegar lá é com explosão. Não existe outra forma. Não existe outra forma. Porque ainda não inventaram o teletransporte, aí tem que ser... Então, tanto que você precisa estar condicionado para isso. Então, assim, é muito relativo, não necessariamente, entendeu? Por exemplo, futebol feminino aqui com essa... o estilo de jogo é diferente. Então, elas trabalham muito com bola longa. Então, tem que dar muito sprint. Às vezes, eu chego lá, aí elas recebem a bola, perde a bola, outra bola longa. Aí, eu tenho que dar 3 ou 4 sprints, tiros, no campo, vai e volta. Que às vezes é de 80 metros. Eu já tô com uma dorzinha aqui, ó, no coração, só de você falar. Eu nem joguei ainda aqui, já tá aqui, ó, doendo. E o masculino, por eles às vezes trabalhar a bola, eu consigo ler melhor a jogada, e aí eu vou antecipando, às vezes, o movimento antes, eu consigo usar mais o meio campo. Tem algumas coisas que pode ser vista de longe, que é mais fácil de ver, né? A reação dele, homem, ele tem uma reação instinto. Ele quer tomar, ele quer resolver ali, né? Então, você vê o body language, né? A linguagem corporal dele ali. Eu já consigo me impor naquele momento e falar, deu aqui, acabou, né? O feminino... Não, às vezes acontece alguma coisa e às vezes ela falta quebrar a perna da outra. Aqui nos jogos daqui é bem físico. E ela levanta a jogadora e continua o jogo. Normal, como se nada tivesse acontecido. Mas ela não esquece. E vai se vingar. Talvez 2 jogos à frente, talvez 1 ano depois, inicia o jogo. 1 minuto de jogo acontece. Não, mas eu sou casado, aí.
Você acha que eu sei que não esquece. Não esquece nem a pau. Não. Entendeu? Vai passar um ano, ela vai lembrar do sapato que eu deixei ali debaixo da mesa ali. Não tem jeito. Vai se lembrar. E pra você que tá com a gente aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. É importante a sua participação. Deixa o seu comentário aqui no finalzinho pra poder engajar o vídeo e o YouTube apresentar esse vídeo pra muito mais gente, o nosso canal pra muito mais gente, e a gente conseguir atingir mais pessoas aí no Brasil também.